Fala meu concurseiro, fala minha concurseira, tudo bem com você? Gabriel Pereira aqui e eu me inscrevi para o concurso do CRP-13, Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região, um concurso que eu achei interessante para o cargo de assistente ou auxiliar administrativo, não me lembro ao certo agora, e é um concurso que tem matérias que eu nunca estudei, como por exemplo a matéria de administração, que acho que dá mais de metade da prova, que é uma matéria oceânica, cara. Eu nunca tinha estudado, é uma matéria muito grande, muito complexa e é interessante. Não é uma matéria que eu gosto tanto de estudar, eu acho um pouco cansativo, eu acho que tem muitas coisas assim, sei lá, tipo desnecessárias, é muita palavra para tudo que você já faz naturalmente, mas eu entendo em questões acadêmicas e tudo mais, englobar isso em termos teóricos e papapá. E o que eu venho trazer aqui para vocês, especialmente, é como eu tenho me preparado, porque é uma preparação diferente que eu não costumo fazer, porque tem matérias que eu não estudava, que eu não conhecia, comecei do absoluto zero e que eu não gostava tanto. E que são oceânicas. Para quem já estudou, por exemplo, administração, que é a maior parte, é a parte específica que mais vale pontos, que tem mais volume de conteúdo, que tem muitos termos técnicos e teóricos, vai saber do que eu estou falando. Então, foi bem complexo e eu tive que usar estratégia. E minha estratégia para esse concurso foi simplesmente focar no que é mais importante. Eu gravei um vídeo sobre isso que eu vou deixar aqui no card para que você entenda. Minha preparação, ela foi bastante simplória no sentido assim de complexidade de como eu ia organizar os meus estudos. Simplesmente as disciplinas que eu já tinha uma aptidão, como português, como informática, como raciocínio lógico matemático, eu fui deixando mais de lado e focando especialmente nas coisas que eu tinha dificuldade, que era a administração geral. E como tinha muitos termos técnicos, eu tinha que entender como a banca cobrava, né? Então a banca é a Quadrix. Então eu comecei a resolver várias e várias questões da banca Quadrix para o cargo de assistente ou auxiliar, não me lembro exatamente qual era o cargo. E eu colocava lá o filtro, ia respondendo e eu comecei a entender os padrões. E eu comecei especialmente a entender que tem coisas que eu não precisava saber de todos os termos técnicos. Pela lógica, eu já matava. Então para esses pontos eu deixava simplesmente de lado e eu confiava na minha capacidade lógica de matar essas questões. Mas, em contrapartida, eu verifiquei que existiam muitas partes técnicas. E para isso eu utilizava, como eu já falei para vocês no vídeo que eu vou deixar aqui, um filtro para questões e lá tem os comentários. Então eu li esses comentários e eu ia na base da repetição, gente, porque treino é treino, jogo é jogo. Então, nesse caso eu preferi jogar mais do que treinar, que seria a parte teórica. E para as coisas que eu fundamentalmente não consegui entender, porque tinha uma teoria muito grande por trás e que eu percebia que era cobrado não apenas em uma questão, mas no contexto de outras questões, eu pegava esse conteúdo, ia lá e estudava. Com aulas do YouTube, pesquisava no Google, usava alguma inteligência artificial, eu dava meu jeito, encontrava aquele conteúdo e estudava. E eu, preferencialmente, eu estava estudando por materiais escritos, porque eu achava que era mais conciso. Só nas partes assim, sei lá, que eu tinha muita dificuldade é que eu procurava por uma videoaula. Mas eu tentava sempre, no final das contas, utilizar mais o empírico, mais o prático do que o teórico. Eu preferia jogar mais do que treinar. Então, essa foi minha técnica principal, responder muitas e muitas questões. O que eu errava, eu depois marcava o filtro com as questões que eu errei e ficava muito mais fácil, pelo menos para mim, de lembrar depois que aquele ponto estava errado. Então foi assim meio que eu fui aprendendo a administração. Para as legislações, né, que tinha lá no edital do CRP, eu simplesmente, como eu já tenho, vamos dizer assim, uma aptidão para estudar sozinho essas legislações, e o que era cobrado era letra de lei, eu simplesmente lia a lei e depois ia resolver as questões. Era só isso. Ler a lei e resolver as questões. Não teve dificuldade na parte das legislações. E para elas também eu usei a mesma técnica. Coloquei lá, por exemplo, a lei de acesso à informação. Então eu colocava lá o filtro e aí eu começava a responder as questões daquele cargo e para aquela banca. E eu começava a entender os padrões. E aí na lei, quando eu precisava ler, eu entendia. Eu tenho que ler até aqui. Não precisa mais do que isso. Para que eu não ficasse numa pilha de ter que decorar toda a lei. Meu Deus. Tive aqui um soluço e tô meio gripado, galera. Então, me desculpem. Então, eu peguei aquela lei e começava a ler. Então, eu não ficava na pira, eu tenho que terminar todo o edital e tudo mais. Não. Até ali já era o suficiente para essa prova. E nesse sentido, eu fui fazendo várias anotações do que eu percebia que era mais relevante. Ou pelo menos do que eu tinha mais dificuldade de lembrar.
E foi ficando assim, ó. Eu fui fazendo umas coisas meio toscas mesmo. Foi só anotações. Não sei se vai dar pra ver. Tem vários aqui de várias coisas diferentes. Simplesmente eu fui anotando algumas coisas para que quando chegasse no dia da prova eu desse aquela papirada marota, desse aquela olhada e verificasse as coisas que eu tinha mais dificuldade de memorizar e que também são pontos importantes. Então eu anotei apenas os pontos importantes e aquelas coisas que eu tinha dificuldade de memorizar. Beleza? Então foi mais ou menos assim a minha preparação para esse concurso. Agora a gente vai ver o resultado que eu vou trazer aqui para vocês. Se vai dar bom, se não vai dar, qual vai ser minha nota, vocês vão saber de tudo. Beleza? E também ficou de experiência para mim, né? Experienciar essa forma de estudo rápido, tão rápido, e que eu gostei muito, tá? Eu reforço, eu gostei demais de estudar desse jeito. Achei que eu fui muito mais conciso do que eu sempre estudei na minha vida toda. Parecia até que eu estava estudando errado, estudando um monte de coisa que era desnecessária, perdendo um monte de tempo, vendo várias videoaulas que não eram necessárias esse tempo todo. Então eu tô gostando demais, agora eu quero ver o resultado que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então foi mais ou menos isso, a forma que eu estudei para o concurso do CRP, que estudei não, que estou estudando, né, que eu ainda estou me preparando. A prova vai ser lá para o dia 30. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal para apoiar esse projeto, para que eu continue conseguindo trazer novos vídeos assim para vocês. E é isso. Eu sou Gabriel e essa é minha contribuição.